Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Cultas e vinho verde aqui no Público, castas, mas pouco. Duas mulheres, uma garrafa de vinho aberta, que hoje é esta Ponta Barca Zé Inconformado, um loureiro branco de 2021, vinho no nariz, que no nariz revela... no nariz. Revela aroma... Não sentiste a fruta de caroço? Sim. Alguma amêndoa? Notas de mel e baunilha? Não, isso não senti. Pois, mas isto é um vinho para acompanhar pratos intensos ou uma mulher intensa como tu, Rita Blanco. Mas eu serei pasto para alguém? Neste caso és para mim, hoje és para mim, hoje és para mim. Eu prefiro ser para ti, digo-te já. Atriz, 62 anos, mãe da Alice, primeiro de tudo, tenho que dizer, não é? Podes dizê-lo, é porque é até verdade. É verdade. Passou pela Cornucópia, trabalhou com o Luís Miguel Sintra, trabalhou também com o António Pires, no cinema com o João Botelho, a Teresa Vilaverde, Manuel de Oliveira e muito com o João Canijo, com quem continua a suar as estupinhas em cada papel. Rita. Trabalhei também com a Anaca, trabalhei com o Rubenal. Eu não queria dizer, em todas as conversas tenho que dizer que trabalhaste com o Michael Anaca, não pois pode tens, ser. Sabes porquê? Porquê? Não me lembro. Não te lembras que nós já tivemos duas conversas em que chorámos um pouco e tudo, isto não é conversa para e já chegámos a concordâncias que eu não estava a contar. Pois e tu também não, relativamente a mim. É verdade. É verdade. Começando pelo Canijo, já são indissociáveis, não é? É um realizador que se confunde com amigo e um amigo que se confunde com um realizador. Não sei se é possível dizer isto. É mais com família. Com família. Porque com a família nós podemos ter desavenças. Também acontece. Certo? E zangas e depois as devidas... como é que se diz? Reconciliações? Reconciliações. Muito obrigada. Tirou uma palavra da boca. Por falar em palavra na boca, nós viemos não até aqui. Nós viemos até aqui juntas. Sim. E tu, pelo caminho, foste dizendo algumas vezes palhaço. Palhaço é um termo que tu podes utilizar, podes chamar ao João Canijo? Uma palavra que lhe entregas? Às vezes digo-lhe, está bem, ó palhaço. Mas com esse tom amigável. Sim, porque um palhaço é uma coisa boa, os palhaços são muito engraçados, umas vezes são, outras vezes não, mas o palhaço é para normalmente fazer rir, às vezes não faz. Que é o mais triste, que não é? É o palhaço. É o palhaço. Eu às vezes no trânsito também gosto de dizer palhaço, mas normalmente tenho o vidro fechado, que é para evitar incomodar as pessoas. Já me aconteceu dizer para fora e não me correu nada bem. Também já sei. Palhaços. É importante trabalhares com pessoas de quem gostas? É. Fica tudo mais fácil, sobretudo porque quando eu digo que gosto é porque eventualmente também tenho admiração por essas pessoas. Porque eu geralmente gosto das pessoas que admiro, quer dizer, não tem que ser obrigatório, mas é. Se eu já não admirar não é assim. Se eu admirar uma pessoa que depois percebo que não era merecedora não ia gostar, é fácil deixar de admirar. Por exemplo, não me lembro de ninguém, mas era impossível, mesmo que eu não gostasse da Paula Rego, deixar de admirar, porque ela é genial, mas ainda por cima eu gosto dela. Não é que eu conheça, não é? Mas agora também não era possível. Agora era mesmo difícil. Era. A não ser que eu fosse para o mesmo sítio que ela. Era um inconseguimento. Podemos recuperar essa palavra. Qual? O inconseguimento. Pois. A ideia de trabalhar sempre, aquelas pessoas que dizem até quando queres trabalhar, em vez de ser até quando te queres divertir, até quando queres trabalhar? Para sempre. Nem pensar contigo? Não. É assim, pode acontecer. Puxo isto para cima. Está bem. Pode acontecer tu queres trabalhar. Pode acontecer, mas eu gostava da ideia de haver uma altura em que eu deixava de trabalhar e que me dedicava a outras coisas e, no entanto, depois podia, uma vez por outra, então vamos fazer uma peça. E eu já me tinha esquecido do horror que é ir para o palco e, sem querer, dizer, está bem. Pronto, depois estava mais 5 anos sem fazer, entretanto morri.
E tudo isso. Porque eu canso muito. Quem é que está a rir? Não era eu. Ok. Não, porque tu és o género de pessoa que diz que sim com algum entusiasmo, Mas bastante. Depois Chega a hora, arrependo-me imenso. sim, e estás em casa com os teus cães e a dizes, pensar, e se eu não fosse? Eu nem acredito que eu combinei isto. E depois penso, eu agora vou ter que ir para o palco. Eu gosto dos ensaios. Eu adoro ensaiar. Porque ainda não é a sério. É a sério, mas não Mas tem sem público. aquela responsabilidade horrível. E estou a trabalhar com os meus amigos, com os meus colegas, e a divertir-me. E estamos a tentar encontrar uma coisa, a descobrir coisas. Isso diverte-me imenso. E com o encenador, e as relações de amizade, e às vezes as zangas, e a conquista do encenador. Porque estamos sempre a tentar conquistar aquele encenador, conquistá-lo através do trabalho, não é? Para ver se ele gosta um bocadinho. Eu acho sempre, não, isto não está, isto está muito aquém, muito aquém. Essa parte eu gosto, mas depois ir para o palco, creio. E no dia em que vais para o palco, o que é que acontece? Para além do arrependimento, que me cai aqui um trovão para eu não ir. Sim, desejo a morte até, eu que gosto tanto dos meus colegas, se morresse um deles, se calhar já não tinha que ir. Ou se houvesse um incêndio, mas eu nunca farei isso. Aviso já, nem mato pessoas, nem provoco incêndios. Portanto, tens que ir. Quando é uma peça. Quando foi o Covid foi maravilhoso, porque houve um dia que íamos estrear e não podemos estrear. E só estreámos passados uns dias, como nos atores estavam com Covid. Tu esfregaste as mãozinhas. Sim, eu pensei assim, mais 3 ou 4 dias, nem acredito. Sabes porque é que eu me lembro desta coisa de tu... Primeiro adivinhava que tu não querias trabalhar para sempre, fazer uma como diria José Cid, uma coisica de vez em quando, não é? Mas porque me lembro, não fala com ela, de te perguntar de que é que tu gostavas mesmo, e tu dizeres, passar o dia na cama com os meus cães, comer na cama, a ler. Agora já não gosto tanto de estar na cama, prefiro estar no terraço, mas porque... São muitos cães e depois eles atropelam e saltam e às vezes estou a adormecer e agora já não durmo tanto, também há esse fator. Com a idade passei a dormir menos e portanto acordo muito cedo, adoro acordar muito cedo e depois tenho também... Que horas é que tu acordas? 6 da manhã já estás 6:30 mais ou menos acordo. Mas às vezes volto a adormecer, leio um bocadinho e volto a adormecer. Outras vezes aproveito e vou fazer coisas com os cães e com os gatos e vou regar, porque eu em quase lado nenhum tenho rega automática, mas tem que ser eu a regar com as mangueiras. Pronto. Estamos a beber um Zé inconformado. E eu também estou inconformada com esta coisa de ter que trabalhar o resto da vida. Pois é. Quer dizer, ter não tens, não é? A verdade é que... Tenho, porque como eu tenho muitos animais à minha responsabilidade e ainda tenho, às vezes, a veleidade de pensar que posso vir a ter um sítio onde estão muitos animais resgatados, que eu já não vou ter forças para isso. Penso. Mas sei que não vou conseguir, porque depois já vou ser demasiado velha e depois já não tenho forças para isso, porque para além da responsabilidade é preciso... É uma atividade física, tens que tratar dos bichos, tens que limpar, tens que fazer, tens que tomar conta deles e é também psicológica, a responsabilidade psicológica, que é, eu vivo muito mal com o sofrimento animal, não sei porquê, quer dizer, sei, é porque ele existe e não há nada que os proteja, a não ser estas pequenas instituições, muitas vezes, que sofrem horrores para conseguir sobreviver e o Estado demite-se completamente desta obrigação que tem de se responsabilizar pelos mais frágeis, pelos mais vulneráveis, que são, a saber, as crianças, os velhos e os animais. Tu podem-te acusar de não seres uma mulher da razão, mas és uma mulher da ração. Não, senhora, porque eu não dou ração aos meus animais. Não me digas, o que é que dás? Arroz de frango? Não, dou comida. Eu cozinho para os meus animais. O que é que podes fazer? Eu disse arroz de frango, que era o que eu fazia em tempos para o meu cão. Dos bichos, coitado do teu cão. Arroz de frango? Sim, que horror. Não, os teus cães são vegetarianos? Não, comem carne. Mas ainda assim, comem pouca carne e eu substituo com muitas outras proteínas. Eles comem muitos vegetais, é salsa, é coentros, é couve, é brócolos, e depois comem também leguminosas, desde grão, feijão, lentilhas, comem muitas lentilhas, comem batata doce, comem milê
Até é uma vergonha estar a dizer isto. Isso parece uma revista de lifestyle com... Mas eles têm e comem coisas como curcuma, de vez em quando comem um alho, que se diz que não se pode dar alho aos cães, mas pode-se dar comedidamente, porque isso os desparasita. É verdade. Eles dou-lhes orégãos, eu tempero bastante a comida deles no sentido do tempero possível, não é? Que eles podem comer, como que são especiarias, eles podem comer especiarias e faço-lhes mimos do género, faço-lhes gelados e bebem e comem também óleo de coco, por exemplo. Já há várias pessoas neste momento a dizer quem me dera ser o teu cão, não é? Já várias pessoas me disseram. Pois claro, imagino que sim. Olha, mas estava a dizer, nós estamos a beber um Zé inconformado, que é bom. E eu que não podia hoje beber. Como é que é? Tu não podes beber, tens refluxo, nem café, nem vinho, e no entanto, aqui estás. Sim, porque tu puseste-me o copo à frente e eu estou a ver o vinho, tem uma cor bonita. Muito. Queria prová-lo e provei e depois não parei. Mas vou parar. Até porque eu tenho que ir conduzir, portanto não posso nem beber um copo. Ficaste sem voz? Apanhaste um susto? Apanhei um grande susto. Pensei que estava mesmo que tinha um pólipo ou alguma coisa até mais grave, porque eu estava a fazer um espetáculo com o Nuno Vieira de Almeida, de quem gosto muito e com quem gosto muito de trabalhar e que me apresentou. Mas com quem nunca bebeste um Zé inconformado? O inconformado não, mas já bebi outros vinhos com ele. Até porque hoje em dia a gente também já sabe que não se pode beber muito vinho e tudo, que tem algumas contraindicações. Então, a tia Rita estava a fazer um espetáculo, o Enocarden. Falas de ti própria. Não, estava a gozar, agora estava a gozar, porque há pessoas que fazem isso, falam na terceira pessoa, mas eu não tenho esse valor todo. E então, eu estava a fazer o Enocarden com o Nuno Vieira de Almeida, que tocava ao piano Strauss, e o texto é magnífico, é do Tennyson, é mesmo muito bonita aquela história, uma história sobre a amizade. E eu estava, e aquilo era muito, pede muito a voz, até porque estás a ser acompanhado ao piano, aquilo exige alguma potência de voz. E eu estava, nunca na minha vida aconteceu o que quer que fosse com a minha voz, pelo contrário, sempre tive uma voz bastante potente e uma dicção bastante razoável. E eu estava, ainda por cima foi um dia que estava a correr bem, estava no São Luís, na sala grande, e de repente, felizmente foi mais para o fim, eu comecei a falar e eu percebi que não me estava a engasgar, não era um catarro também. Não era tosse, não era um catarro. E eu comecei a pensar, o que é que está a passar? E de repente continuei a abrir a boca e deixou de sair som. E eu estava com o público ali à frente. E não era a tua recusa em trabalhar? Não, dessa vez ainda não era. E eu pensei, o que é que eu faço agora? Felizmente havia ali água, eu bebi um bocado de água e disse, eu vou acabar isto. Foi assim com essa voz mesmo? Sim, as pessoas até se riram. Eu pensei, meu Deus, e agora? E de repente percebi que se pusesse a voz mais nos agudos, se calhar era capaz de acabar. Ainda tive ali mais algumas dificuldades, mas consegui acabar o espetáculo. Mas foi mesmo difícil, nunca me tinha acontecido uma aflição à frente do público, mas ao mesmo tempo pensei assim, pois uma pessoa pode falhar e não acontece nada, e até um happening, estas pessoas assistiram a um texto magnífico, com uma música magnífica, e por acaso um espetáculo que acho que estava a correr bastante bem, e de repente houve um acidente, e isso é um privilégio ver um acontecimento novo. E depois eu, apesar de tudo, consegui acabar, mas na altura não achei nada disto. Isto fui eu tentar dar a volta à coisa, para não ficar muito triste. Eu fiquei aflita, pensei, que chatice, não conseguir acabar isto. E ainda por cima a parte final era uma parte muito
muito bonita e muito emotiva, e eu gostava imenso de fazer, às vezes até fazia esforço para não me comover, porque aquilo é de facto muito bonito, e eu tive que ir um bocado para o agudo e não era nada essa a ideia. E depois foste descobrir o que é que estava... Pois, e depois pensei, pronto, na razão desse mas embargo. Percebi que a minha voz estava, cada vez que eu falava mais um bocado ficava aflita. Pronto, e depois fui a uma médica da voz, uma especialista da voz, e ela disse, não, está aqui tudo queimado com refluxo. E eu pensei que era um pólipo e não era. Pronto, e agora estou a tratar. E pronto, agora não sei porque é que estou a beber este vinho. Este Zé Inconformado, um loureiro branco de 2021. Bom, inconformada és, acho que faz parte da... Acho que temos que ser todos inconformados com o que está a acontecer no mundo. Nós assistirmos a crianças a morrerem todos os dias, a serem mortas de propósito, e famílias a desfazerem-se e pessoas a ficarem sem vida. Há milhares de crianças órfãs que andam pelas ruas, cheios de que fome. vagueiam pelas ruas. Pessoas sim. a morrerem de fome, crianças. Acho inconcebível. Portanto, ninguém pode estar conformado. Enfim, se calhar há pessoas que estão conformadas, até porque isto está a acontecer. Senão não podia estar a acontecer. Mas também não sabemos muito bem o que fazer. E o mundo está a atravessar um momento mesmo mau. Pois é. Como é que vamos sair daqui? Deve haver muitos momentos. Não é só em Gaza. Acho que há sim. Vários países. Há muitos conflitos, não é? Sim. Este nós vamos acompanhando. E já houve outros em que nós nem sabíamos e aconteceram já coisas horríveis. E eu pensava que a sociedade, o mundo ia evoluindo no sentido de cada vez menos haver este tipo de coisas. Mas parece que não, que é cíclico e não sei o quê. Não sei porquê. Acho que as pessoas ou são estúpidas. Não sei. Ciclicamente somos estúpidos. Acho que sim. Eu ia te perguntar o que é que te deixa sem pinga de humor. Isto é o tipo de coisa que deixa qualquer um. Deixa. Não dá para brincar, não é? Mais uma vez, as camadas vulneráveis deste mundo, que são estas três, não é? Desde as crianças aos velhos e aos animais, é uma coisa que eu não consigo brincar, não consigo achar graça nenhuma. Sempre foste assim ou esse sentido de justiça foi crescendo em ti também? Justiça Não, podemos falar em sensatez, mas tu tens em ti uma vontade sempre de ser justa. Vou dizer-te com toda a franqueza, eu vivo mesmo mal com isto. Eu, por exemplo, como estou muito ligada à causa animal, não há nenhum dia que eu não vá sempre olhar a tentar perceber onde é que há um animal que está numa má situação e estou sempre a remoer e a pensar, eu tenho mesmo que me isolar, pôr-me num sítio onde eu não consiga ver nada disto, onde não seja possível chegarem notícias para eu conseguir viver com um bocadinho de paz, porque não é a paz possível. Claro que eu tenho imensos momentos de alegria, claro que sim, e de momentos de enorme alegria com os meus cães, com os meus gatos, com com pessoas também. Pessoas, claro que sim, mas há sempre um sítio que está a furar-me, a furar. Eu fui parar a um vídeo teu onde ainda a propósito do Canijo, que tu dizes que ele gosta mais de personagens que são personagens femininas, mulheres, porque as mulheres são mais complexas, mais interessantes. É isso, não é? É. O que é que falta? O que é que falta aos homens para além da mãe? Eu acho que o facto deles estarem no poder há muitos anos falo-os ter provavelmente uma incapacidade, assim, estou sempre a generalizar, como é evidente, não é? Faz-lhes provavelmente ter uma incapacidade para olhar para a injustiça que é as mulheres não terem o poder com eles, pelo menos. Acho que está na altura de nós termos o poder, só nós, para eles verem. Eles não conseguiram tornar o mundo muito melhor, há coisas que são muito melhores, claro que sim, mas há outras que são muito piores, até porque já as conhecíamos e voltámos a repetir. E não te esqueças, isso quer dizer pior. Não é? Não te esqueças que muitas mulheres, não estando no poder, abriram caminho ou estiveram na retaguarda para dar esse poder aos homens, não é? É verdade também, mas até porque mas nunca sendo reconhecidas, não é? Certo. Mas não sei porquê. As mulheres são mais complexas também porque também fazem mais coisas, não é? As mulheres têm acesso à possibilidade de ter filhos. Não têm todas que ter, isso não as menoriza nem nada, mas é
é uma dádiva que é só nossa, não é? E nós há muita coisa que se os homens tivessem que passar, morriam. Imagina que os homens tinham o período e as dores do período, ou que pariam. Deixavam de estar no poder. Deixavam de estar no poder porque não alegavam incapacidade. Já não havia crianças que diziam, não, Deus me livre. Não, estou a brincar, não faço ideia, mas pergunto-me se nós temos umas capacidades que eles na verdade não têm. O que eles têm mais em geral é força, e nem sempre, como é óbvio, se uma pessoa se preparar para a força, não há essa diferença. Ou haverá, não sei, não faço ideia, não percebo nada disso, também não quero perceber. Mas os homens parece que ficam sempre muito infantis, em geral. Estamos a falar em geral. Há muitos homens interessantíssimos e que valem muito a pena, mas agora não te lembras de nenhum? Não me estou a lembrar de nenhum. Não, há autores, mas depois começamos a perceber. Eu, por exemplo, leio muito. E lia muitos autores homens, não é? Masculinos, porque tinha muito mais acesso a autores masculinos do que femininos. Antigamente as mulheres não podiam, pura e simplesmente, não podiam publicar os seus livros. Porque, sobretudo com o seu nome, não é? Exatamente. Teve que haver algumas mulheres que tiveram que ter pseudónimos ou masculinos, ou então serem os maridos a assinar por elas. E eram poucas as que tinham acesso a isso. Houve, com certeza, milhões de mulheres artistas, e não falo só da literatura, que nunca chegaram à luz do dia porque não podiam. Isso aconteceu muito na pintura, por exemplo, não é? Por não poderem chegar, só porque eram mulheres. Ora, isso já é uma distância enorme. E, portanto, eu achava que havia muitos autores muito bons. A partir do momento em que comecei a dedicar mais a ler mulheres, até porque hoje em dia temos mais acesso a autoras, pensei assim, há umas que dão 10-0 a muitos autores, e como já não há aquela, se calhar estou a exagerar, mas há alguns autores que agora eu sinto alguma toxicidade, alguma masculinidade que me pesa, porque de facto nós estamos numa posição diferente, e os homens que não aceitam isso é porque não estão a olhar bem para a situação. Nós não sentíamos tanto essa toxicidade antes porque não estávamos tão em alerta, seria? Sem dúvida, e porque estávamos conformadas com essa situação. Ao contrário do umas Zé. Mais que outras. Ao contrário do Zé que está inconformado. Umas mais que outras, certamente. Morreram muitas mulheres para nós termos alguns direitos. Mas eu não acho que nós tenhamos que lutar por alguns direitos. Nós temos direito a tudo, o mesmo que os homens, e ao poder. E isso nós nunca tivemos. E por isso agora começamos a ver autoras extraordinárias a vários níveis. Ainda agora falei da Paula Rego. Mulheres artistas geniais e que não são consideradas tão geniais como os homens, porque vivemos numa sociedade patriarcal, não há nada a fazer, e essas coisas vão melhorando, noutros sítios vão piorando, portanto nunca é um direito adquirido. Olha, gostavas de realizar um filme? Gostava. Estás particularmente, porque gosto muito do Retorno, adoro da Dulce Maria Cardoso. Da Dulce Maria Cardoso. A Dulce Maria Cardoso é uma escritora incrível. Só por ter feito o Retorno já podia ir para o céu. Já podia retornar para onde ela quisesse. Já nem precisava, mas ela escreve coisas incríveis. Aliás, os contos dela, quando eu os leio, ela é muito cinematográfica, e, portanto, leem-se os contos e dá vontade de fazer uma curta-metragem de cada um daqueles contos. E quando dizes que queres realizar um filme, as pessoas podem não te querer levar a sério? Ou tendem a não te levar a sério? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro porque sou mulher, depois porque também não me levo muito a sério, e isso parece dar direito aos outros a fazerem o mesmo. Mas és tu que escolhes não te levar a sério em determinadas circunstâncias, não é? Em todas as circunstâncias, mas trabalho seriamente, isso é outra coisa, e eu queria mesmo muito fazer, e eu hei de conseguir. Olhas para estes anos todos de teatro, cinema, televisão e pensas... Que bom, que tem sido, não vais dizer um belo percurso, não é? Mas poderás dizer tem sido bom? Tem sido bom, sobretudo porque eu faço o que quero. Não sempre, como é evidente, porque também fiz escolhas de conforto.
porque provavelmente se eu quisesse ser uma atriz só de teatro e de cinema, não teria tanto trabalho, e eu gostei de fazer algumas coisas que não seria uma primeira escolha para mim. Depois eu adorei fazer o Conta-me, eu diverti-me mesmo a fazer o Médico de Família, diverti-me imenso, adorei fazer a Má Língua, que tive imensos dissabores, mas os dissabores fazem parte depois do prazer de ter conseguido fazer isso. E, entre outras coisas, e eu fiz tantos trabalhos que gostei. Porque depois também te ligas muito às pessoas, na verdade, não é? Sim. Pois, não deixo mais do que o trabalho, ligas-te bastante às pessoas. Ligo e divirto-me muitas vezes, e com os trabalhos também. Eu diverti-me muitas vezes com alguns trabalhos que à partida não seriam, não preferias fazer só filmes e teatro. Eu não posso dizer isso porque não foi o meu percurso. Não foi assim que aconteceu. E eu gosto do que me aconteceu. Olha, que ferramentas é que os teus pais te deram que tu hoje pensas assim, valeu a pena o meu pai ou a minha mãe ter-me passado aquela lição, não digo lição, mas aquela sabedoria que eles tinham e que eu não reconheci logo no momento? Eu acho que provavelmente as coisas mais importantes foram, primeiro, o gosto pela leitura, porque a leitura salvou-me mesmo, muitas vezes. Eu era uma miúda muito fechada, era muito infeliz mesmo. Não quer dizer que hoje em dia seja feliz, mas era muito alegre, isso é outra coisa. Era muito alegre, muito palhaça, mas era mesmo era muito angustiada, tinha muitas angústias, muitas perturbações, e a leitura levou-me para todo o lado. Viajei, conheci pessoas, adorei conhecer algumas pessoas, vi que havia imensas coisas que eu não sabia que existiam, e adorei saber que havia muitas maneiras de olhar para as coisas, milhões de maneiras de olhar para as coisas. E a outra coisa foi o facto de eu ter andado no Liceu Francês, numa escola privilegiada, deu-me privilégios a vários níveis, inclusive de língua. O que é que isto pareceu agora? Mas o facto de És boa de língua. Sou boa de língua. Eu falo bastante razoavelmente francês, e isso também me abriu portas a vários níveis, inclusive no meu trabalho, porque fiz vários filmes, até um filme suíço eu fiz, e filmes franceses, e para além disso deu-me uma facilidade com as línguas. Com as línguas, apesar de ter estado na Má Língua. Pois. Exato. Já pensaste nisso? Mas foi por isso, provavelmente, que eu fui lá parar. Disseram a língua? Qual a língua? E eu, Má Língua. E assim foi. E portanto, isso foi tudo bom. E o facto de ter... Eu vivi num mundo um bocado antagónico, que era... Eu ia para o Liceu Francês e estavam lá as pessoas, à época, nos anos 60, que foi quando eu nasci. Eu nasci em 63 e depois, nos anos 70 já lá estava, não é? Eu entrei ainda nem tinha feito 3 anos, salvo erro, no Jardin d'Enfants, e depois fiquei sempre lá. E conheci grandes famílias. As famílias portuguesas abastadas, e as famílias, como se dizia, as famílias de bem, as boas famílias. Não necessariamente de bem, mas sim, boas famílias. As boas famílias. Vindo tudo com os pais com ideais. Portanto, eu juntei a esquerda e a direita e andava ali numa baralhação. O meu padrasto tinha estado 7 ou 8, já não me lembro, anos preso, por ser do Partido Comunista e por ser contra o regime. Eu conhecia as pessoas que eram contra o regime, eu conheci desde pequenina, os meus pais eram cantores, cantavam no coro do Lopes Graça, portanto eu conhecia desde o Lopes Graça, o Michel Giacometti, que era o melhor amigo do meu padrasto, até o Zé Mário Branco, o Sérgio Godinho, eu conheci o Zeca Afonso, o Fausto, pronto, aquelas pessoas todas eu conhecia desde pequenina, e portanto eu tive o melhor dos mundos, que foi conheci as várias espécies. E o que conta, afinal, é quando descobres
que aquela pessoa é boa, independentemente de... Porque houve uma altura que achava que não. Mas não é verdade. Quando houve uma altura que eu descobri, não, quer dizer, ok, as pessoas não têm todas que pensar da mesma maneira, de facto. E isso não invalida que tu possas gostar delas. A tua filha Alice já está crescida, já é uma mulher, podemos dizer. Podemos. Pensas que poderias ter tido mais filhos? Não podia, porque eu fiz a pré-eclâmpsia. Portanto, não podia, porque estava a trabalhar demasiadas horas e aquilo foi tão violento. Porque eu engravidei e precisava de gravar o máximo possível antes de ir parir. E, portanto, estiquei a corda. Mas se aquelas não são epifanias, mas aquela assunção do presente olhando para o passado e pensando, se fosse hoje teria mais filhos? Não, se fosse hoje não queria nada ter filhos, até porque já estou vendo. Hoje não, mas... Sim, eu sei, mas eu adorava ter tido muitos filhos. Ok, pronto. Adorava chegamos. Mas só me apercebi depois de ter tido a minha filha. Pois é. Porque eu nunca pensei em ter muitos filhos nem nada, primeiro porque o meu marido, a pessoa com quem eu vivia, que não era meu marido, mas a pessoa com quem eu vivia, tinha vários filhos e estavam muito próximos de mim. E eu achava que já estava bom. E depois eu sempre achei que a sociedade, ou o mundo em que vivíamos, era tão difícil para mim que eu não achava muito boa ideia pôr cá mais uma pessoa para sofrer. Mas claro que era um egoísmo provavelmente da minha parte. E aconteceu e eu adorei estar grávida, adorei dar de mamar, foi tudo bom e valeu muito a pena. O mundo, como já dissemos aqui, está um lugar pouco recomendável. Temos a obrigação de... Se calhar sempre esteve e já não sabia. Sim, também, mas agora parece-nos pior do que há uns anos. Agora nota-se muito. É isso, está a notar-se muito. Temos a obrigação de nos comprometer mais socialmente, civicamente. Nós que temos um microfone, tu sentes isso? Acho mesmo que temos a obrigação. Se conseguirmos, porque também não posso dizer a uma pessoa, eu não consigo, para mim é impossível. Pronto, com certeza, mas acho que temos obrigação. Tentas fazer isso, Rita? Tento, dentro das minhas capacidades. Com este Zé Inconformado, eu adoro dizer este nome, este Zé Inconformado de Ponta Barca, da casta Loureiro, brindamos a quê? Brindamos à mudança. É bom. Venha lá esse brinde. Até há uma canção que diz, e se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas que ainda o dia é uma criança. José Mário Branco cantou. Rita, muito obrigada por teres vindo ao Ocultas e Vinho Verde. Parece Ocultas, mas esse seria um outro programa. Mas podia ser outra Ocultas. Coisa. Porque isso vem de uma frase... que não vamos dizer agora, não é? Porquê? Que é horrível. Pois porque não queremos. Não Ocultas e Vinho Verde? Sim. Antigamente era... Putas e vinho verde, e é horrível, não queremos dizer isso. Sim, mas quando eu digo ocultas, podia ser um programa esotérico também, não é? Mas ocultas aí e vinho não verde. Contavas tanto comigo. Nunca se sabe o que tu não fazes por uma amiga, não é? É verdade. Desespero. É verdade. Se estivesses desesperada... Rita, vem ao ocultas. Viria, certamente. Tínhamos aqui uma bola de cristal. Mas em compensação tu deixavas de comer carne. Eu deixo facilmente. Então, força nisso. Sim, eu sou de peixe, Mas eu também não como peixe. Pronto, então não teríamos que fazer então não fazemos farinha. Olha que não é assim tão... Mas olha, mesmo que tu comas peixe... Tu gostas de mim? Eu gosto de ti e venho na mesma... Ocultas. Sim. E até trago medalhinhas e tudo. Pronto. E uma vela. Uma vela, incenso e... Ou então vem esta velha. Em vez de vir uma vela, vem uma velha. Velha. Sim. Rita, obrigada. Vamos continuar a conversar certamente aí nas esquinas da vida, não é? Messa! Este podcast tem o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A produção é da Inês Bernardo, genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia do Miguel Sousa. A coordenação de podcast do público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Voltamos para a semana. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.